bem, pessoal. Ramon de Assis, construindo geração solidária na saúde em pauta. E hoje nós vamos falar de um tema muito rico, né, Ramon? Causa psicoemocional. Exatamente, Eladio. Então, ciência natural trabalha também o psíquico, é isso? É? Exatamente. Vamos lá. Prazer estar aqui novamente, viu? Sim. Ao seu lado e levando temas tão importantes, né, para a população. Exatamente. Para explicar, né, para as pessoas entenderem, um naturopata, ele é uma faculdade, né, e nós temos várias disciplinas, né, dentre elas algumas disciplinas ligadas à parte nutricional. Nós temos também a parte de prescrição propriamente dita, né, ou indicação terapêutica, como a gente prefere chamar, e é pelas plantas medicinais, pela homeopatia, por florais e por tantas outras ferramentas, mas nós também temos disciplinas ligadas à parte psicológica. Né? Temos, por exemplo, a programação neurolinguística, né? Que é o PNL, que é assim conhecido. Temos também a psicanálise. Né? Todo naturopata é também um psicanalista, é um programador neurolinguístico, né? Que vai auxiliar todo paciente a melhorar essas condições psicoemocionais. Né? Por isso que a gente sugeriu esse tema. É claro que quando a pessoa precisa de um especialista, a gente percebe isso, né? Eu faço a minha parte ali de indicação de tratamento natural, né? Às vezes até para poder ir diminuindo a carga de medicamentos químicos que a pessoa utiliza, mas a gente vai encaminhar para um profissional da área, né? A pessoa precisa de fazer uma psicoterapia, então a gente vai indicar para que faça com um profissional, como um psicoterapeuta, psicanalista e tudo mais. Mas, de antemão, a gente consegue fazer um bom diagnóstico para que a gente trate da melhor maneira possível esse paciente. E esse tema é um tema que me agrada muito, é um tema muito abrangente, porque muitas vezes, né, a medicina convencional e acaba ignorando um pouco, né, muitas das causas de problemas gerais da população, né, e problemas que às vezes a gente nem levanta suspeita. Por exemplo, diabetes. Hipertensão, ou a famosa pressão alta, né? Sim. Distúrbios da glândula tireoide, para não dizer outros problemas mais simples, mais corriqueiros, né? Como insônia, que a pessoa acaba tendo aí corriqueiramente, ou mesmo uma ansiedade maior, ou mesmo alguma angústia e tristeza, e tudo isso ser de ordem psicoemocional. E quem tem como tratar, então, a naturopatia? Tem como tratar, mas antes disso é entender que tudo bem, uma pessoa, por exemplo, quando passa por um trauma emocional, ou passa por uma situação muito estressante, um assalto, um acidente, uma notícia ruim, alguma coisa assim, a pressão daquela pessoa pode elevar-se. Desencadear E desencadear o problema de hipertensão característico, que precisa ser realmente acompanhado, mas entendendo que se passa pelas mãos de um profissional que vai buscar essa causa psicoemocional e tratar dela, ou seja, na tentativa de destraumatizar essa pessoa, de levá-la a um comportamento mais tranquilo diante do que ocorreu, ela pode simplesmente ir voltando à normalidade e talvez nem necessitar de tanta medicação química ou até de nenhuma, quem sabe, né? Nós não estamos sugerindo que ninguém tire nada, nenhum tratamento, mas desde que haja um acompanhamento natural como o de um naturopata e de um cardiologista, quando o problema, por exemplo, é hipertensão, é possível, na volta à normalidade daquele paciente, que o cardiologista dele vá reduzindo ou até mesmo venha a retirar o tratamento químico para aquele problema. E na anamnese você detecta, como naturopata, detecta na anamnese esse sintoma que passou a ter por causa de uma causa. Exatamente. Trauma. E aí que entra a boa conciliação, né, da naturopatia com a medicina convencional. Enquanto, tudo bem, ela já foi no médico, né, correspondente, seja um endocrinologista para os casos de diabetes, seja o cardiologista para os casos aí de hipertensão, por exemplo, aí o que nós vamos fazer? Eu passei a ter problema de glicose há 6 meses. Eu estou tomando esse medicamento. Tudo bem. Aí eu pergunto, e o que aconteceu com você? Quando você passou por algum estresse, a pessoa normalmente relata alguma coisa. Teve o rompimento do relacionamento, teve mudança de emprego, fui mandado embora. E aí a gente percebe que aquilo foi o gatilho, a gota d'água que desencadeou aquele problema. O que a gente começa a fazer? A tratar desse psicológico, desse emocional da pessoa, ora com indicações naturais, que as plantas fazem isso com maestria, né? Nós temos aí plantas que fazem, por exemplo, o efeito anti-estresse, né? Que é a regulação hormonal, né, do nosso organismo. E aí a pessoa vai relaxando, vai tranquilizando e, de contrapartida,
o problema de glicemia ou de pressão ou de qualquer outro problema. Eu citei esses, mas tem outros que podem ir regulando a partir desta observação da causa psicoemocional. Sim. Né? E aí a pessoa pode vir a melhorar até rapidamente diante disso. O uso de medicamento, que eu chamo, do medicamento Da naturopatia, É. normalmente a denominação dada pela própria Anvisa, né, é de suplementos. O suplemento ele é partícula, como se fosse partícula ou em líquido? Como que é? Então, A maioria dos casos. suplemento é tudo aquilo que vem agregar à alimentação. E a forma? É como pílula? Como... Ela varia muito, porque vai depender, por exemplo, a fitoterapia, né? Ela por si só já tem variações. Né? A fitoterapia, a gente pode passar ela por gotas, Sim. que são as tinturas ou os extratos fluidos. Pode ser por cápsulas, que são aí os extratos secos ou as drogas vegetais em pó, como assim denominamos, né? Sim. Então são as formas mais usuais, né? Já a homeopatia são gotas, glóbulos ou pastilhas, por exemplo, né? Então depende muito da forma que se vai tratar. Isso se tratando de homeopatia e fitoterapia. Mas tem outras formas terapêuticas também, né? Inalações, uma série de processos. Mas o mais comum, que a gente mais usa nas indicações nossas são as cápsulas mesmo para os adultos e gotas para as crianças. E você consegue conciliar a cápsula na naturopatia, na homeopatia, né, ou fitoterapia, juntamente com aquele medicamento que você usa como da medicina convencional, não é isso? Sim. Consegue conciliar. Com muita observação. Por Aí isso, que entra um detalhe muito importante. Por exemplo, algumas plantas, né, não podem se unir aí a alguns fármacos, né? Por isso o acompanhamento é importante, não só Exato. indicação de terceiro que às vezes não, tomei isso, foi bom para mim, não faça isso. Eu vou dar um exemplo que muita gente pode até achar impressionante, mas é verdade. Por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcional. Sim. Se tomarem junto do anticoncepcional, né? E se a proposta para contracepção mesmo, né? Se tomar junto do anticoncepcional plantas tidas como fito-hormônios, sem a orientação de um naturopata, de um fitoterapeuta, como somos, ela pode cortar o efeito contraceptivo Sim. do anticoncepcional. Sim. Dentre elas, são plantas comuns como simicifuga, que é muito comum, como folha de amora, um chazinho de folha de amora tomado perto do anticoncepcional corta o efeito. Daí vai vir uma gestação inesperada, pode ser por causa dessa neutralidade. Então não é porque é natural que não tem que ter uma observação profissional em cima. Tem que ter. Quando a gente tem que passar esse tipo de planta para uma pessoa que toma, a gente toma cuidado com as distâncias, o espaçamento de tomada ou mesmo o tipo de planta a ser utilizada. Nós ficaria aqui 1 hora, 2 horas batendo papo com o Ramon. Muito rico informação pra gente. Gente, você pode acessar as redes sociais do Ramon, que está no rodapé, telefone de contato, faça o seu agendamento agora desse profissional, esse ilustre profissional que está no meu programa, construindo com a gente Geração Solidária, e que também você pode, inclusive, fazer contato e por videochamada, ter uma consulta com ele e, com certeza, agregar ao tratamento convencional que você já faz, mas enriquecer e cuidar de sua saúde com naturalidade, realmente, com essa naturopatia, que é a ciência natural que mais cresce no país e no mundo. É isso? É isso mesmo. Tá bom. Obrigadão, viu? Obrigado também, Jorge. É uma honra estar aqui.